Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é neurociência, tomada de decisão e livre-arbítrio. Os maiores avanços na pesquisa em medicina nos últimos anos têm como objeto central o estudo do cérebro. Outro ramo de pesquisa correlato e interdisciplinar é a neurociência. Um dos focos dessas pesquisas é analisar como a tomada de decisão é processada pelo nosso cérebro. Quais são os mecanismos principais usados na tomada de decisão? Em que medidas eles são racionais ou não? Como entender o livre-arbítrio diante das novas pesquisas feitas no campo da neurociência? E o nosso convidado é um especialista, professor da UFMG, Ramon Cosenza, que nessa semana está lançando um novo livro sobre esse tema. Por que não somos racionais? Como o cérebro faz escolhas e toma decisões? Bem-vindo, professor. É um grande prazer tê-lo aqui, né? Prazer é nosso. E recebê-lo para lançar mais um livro seu numa área extremamente importante como a neurociência. Sim. Por que não somos racionais? É um título provocativo ou uma constatação? Bom, é um título provocativo, mas de certa forma é também uma constatação. Não que nós não sejamos racionais, mas nós não somos sempre racionais. Perfeito. Né? E o livro, então, tenta mostrar por que nem sempre nós tomamos as melhores decisões. Perfeito. Isso significa que nós também funcionamos no automático. O cérebro opera no automático porque, pelo que se conhecia antigamente, todas as decisões eram conscientes, não era isso, professor? Pensava-se nisso. Pensava-se, né? Mas realmente, a maior parte das decisões que nós tomamos são tomadas em um nível inconsciente. E boa parte do nosso comportamento do dia a dia é autônomo, automático. Nós apenas observamos ele aparecer. Quando a gente percebe o automatismo que a gente opera, é só ir para um outro país de uma língua que não é a nossa, né? Para saber o esforço diário que nós fazemos, tanto para conversar quanto para nos locomovermos, nos situarmos no espaço que nós estamos, né? Isso faz sentido também? Não sei se eu entendi o que você quer dizer, né? Mas, na verdade, a parte racional do nosso cérebro, a parte deliberativa, ela realmente observa o nosso comportamento e tira algumas conclusões, cria histórias para explicar, né? Digamos assim, uma linguagem diferente. Eu não sei se era isso que você queria dizer com estar num país estrangeiro. Pois é, eu estava me referindo exatamente ao automatismo do dia a dia, né? Sim. Quando nós moramos no mesmo país, em geral, a gente toma sempre as mesmas decisões, os mesmos caminhos. Entendi. Quer dizer, o desafio de estar num país estrangeiro nos obriga a usar mais o nosso sistema deliberativo. Né? Ao operar, pela metáfora, por instrumentos e não automaticamente, né? Como exatamente nos aeroportos. Né? Mas, professor, qual o propósito do livro? Bom, ele é um livro de divulgação científica. A ideia era pegar o que foi descoberto nos últimos anos, né, na área das neurociências, na área da psicologia cognitiva, né, e, de certa forma, colocar isso numa linguagem que o grande público entendesse. Perfeito. Né? Né? Então, a ideia é essa, é trazer para o grande público uma série de conhecimentos novos que foram se acumulando nos últimos anos e que o grande público geralmente desconhece. Perfeitamente. Como o livro está estruturado internamente? Eu procuro demonstrar qual foi a origem evolucionária do cérebro, que acabou levando a essa situação de que nem sempre o nosso comportamento é consciente, né? E depois vou tentando demonstrar, passo a passo, né, como as nossas decisões realmente, boa parte das nossas decisões não são racionais. E sobre várias perspectivas, até chegar num capítulo final em que a gente procura costurar tudo isso e mostrar como é que a gente toma decisões e como é que o cérebro tem uma série de sistemas de tomada de decisão que funcionam em paralelo e que nos surpreendem às vezes. A racionalidade, o racional seu, significa também tomada pela consciência ou não? Não, na verdade, nós temos um comportamento racional quando nós
nos comportamos de maneira a atingir os nossos objetivos. Né? Então, esse é um comportamento racional, pelo menos é o conceito que nós temos. Né? E nem sempre nós tomamos as melhores decisões de maneira a atingir os nossos objetivos, de maneira a chegar no que é melhor para nós mesmos. Nesse sentido, nós não somos, nem sempre somos racionais. Pela neurociência, a tomada de decisão é feita no cérebro ou pelo cérebro, professor? Essa é uma boa pergunta, porque boa parte da população acha que nós temos uma mente que toma decisões e que a mente não tem nada a ver com o cérebro. Né? E, na verdade, não é nada disso. Todos os nossos processos mentais têm origem no funcionamento do nosso cérebro. Então, é o nosso cérebro que toma decisões. Né? Agora, é claro que nós, frequentemente, temos um raciocínio, percebemos o que está ocorrendo e temos uma ideia, né, de que nós estamos agindo de forma consciente e racional, quando na verdade nem sempre é isso que acontece. Pela neurociência, podemos distinguir, e ainda se distingue, corpo e mente? A dualidade do ser humano? Pois de tudo que nós conhecemos da ciência, né, essa dualidade não existe. Né? Os processos mentais têm origem no funcionamento do cérebro. Né? Então não existe mente se não houver um cérebro funcionando. Perfeito. No próximo bloco nós vamos trabalhar como é que se dá em nós e nos homens e também nos animais a tomada de decisão. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é neurociência, tomada de decisão e livre-arbítrio. No primeiro bloco nós apresentamos um novo livro que está sendo lançado nessa semana, Por que não somos racionais, como o cérebro e faz escolhas e toma as decisões. Como evoluiu o cérebro humano? Ele é formado exatamente de heranças pretéritas de outras espécies de animais, professor? É exatamente isso. Quer dizer, o nosso cérebro é fruto de uma evolução biológica. Sim. Né? E se você pegar um cérebro muito simples, por exemplo, de um lagarto, você vai encontrar lá sistemas de tomada de decisão. O lagarto precisa tomar decisão, né? Eu preciso me alimentar, eu fico no sol, não fico, coisa desse tipo. Né? Tudo baseado muito no aqui e no agora. São decisões simples e geralmente bastante automáticas. À medida que o cérebro foi evoluindo, foram aparecendo novos circuitos, novas estruturas e novas decisões mais complexas passaram a poder ser tomadas. Um cérebro de um cachorro, por exemplo, né? Se a gente observar o comportamento do cachorro, ele toma decisões, e às vezes algumas decisões até que a gente pode dizer bastante inteligentes. Sim. Né? Mas o cérebro do cachorro é o cérebro do lagarto com mais algumas coisas. E o nosso cérebro é o cérebro do lagarto, o cérebro do cachorro, com mais algumas coisas. Né? E o que acontece é que nós temos esse cérebro novo, que é capaz de raciocínio deliberativo, né? Tem linguagem, tem uma série de coisas, mas dentro dele tem todos esses outros andares, digamos assim, funcionando. É como uma grande empresa que tem lá o gerente geral lá em cima, que toma decisões gerais, mas que tem uma porção de outros departamentos embaixo também tomando decisões que muitas vezes ele lá em cima nem está sabendo o que está ocorrendo. Então nós herdamos processos, não digo mentais, mas cerebrais, de tomada de decisões. Os animais também têm memória e aprendem com a experiência, professor? Sem dúvida. Né? A aprendizagem ocorre até em animais unicelulares. Né? Então, isso foi também evoluindo. Né? À medida que o sistema nervoso foi se tornando mais complexo, nós temos formas de aprendizagem mais complexas. Né? Mas os animais, é claro, têm esses sistemas e eles tomam decisões. Porque nós, no senso comum, dizemos que os animais agem por instinto.
mas nunca se falava que eles tomavam decisões, né? Por experiências e por informações acumuladas, né? Ah, sem dúvida, mas a gente observa isso, né? Quem tem um cachorro, um gato em casa, sabe que a aprendizagem ocorre, né? E que a inteligência desses animais é até bastante desenvolvida. E no homem, como é que se tomam as decisões? Pois é, nós temos, como eu disse, esses sistemas de tomada de decisão todas embutidas no nosso cérebro, funcionando o tempo inteiro. Então, herdadas ao longo da evolução. Da evolução. Né? Então a gente toma decisões, às vezes, muito rápidas, né? Por esses sistemas. Por exemplo, você vê um anúncio da Coca-Cola e te dá uma sede danada e você entra para tomar um refrigerante. Né? É um sistema de tomada de decisão que acontece com uma forma muito primitiva, né? de aprendizagem, de associação. Né? O marketing usa muito isso, essas imagens. A propaganda e o marketing usa isso toda hora. Né? Uma outra forma de aprendizagem que os animais têm é repetir comportamentos em que o animal é recompensado. Ou então, deixar de fazer alguma coisa em que ele é punido. O Pavlov é mais essa história que eu falei anteriormente, da Coca-Cola, por exemplo. É uma associação de um estímulo com um comportamento e uma resposta. Né? Um outro tipo de aprendizagem é esse, que você começa a fazer coisas que você teve um resultado anteriormente. Né? Então, por exemplo, você começa a ir para o seu trabalho por um caminho e não por outro, porque você acha que ali tem menos trânsito, porque ali a vista é mais agradável. Quer dizer, as recompensas, né, que você tem ao longo do caminho te fazem tomar esse caminho e não outro. Então, os nossos hábitos têm a ver diretamente com o cérebro. Mas totalmente. É o cérebro que toma decisões e você muitas vezes nem percebe que você está fazendo aquilo daquela forma. E quando nós procrastinamos as decisões, vamos exatamente adiando-as, tem a ver também com o comportamento do cérebro, professor? Sim, claro. Geralmente a gente faz aquilo que é mais agradável no momento presente. Sim. E adia tudo que for desagradável ou que pudesse ser deixado para depois. Regime para segunda-feira, né? Ou para o ano que vem, não é isso, professor? E isso é muito interessante porque a economia é uma das ciências que se importa com a tomada de decisão. Né? E os economistas sempre diziam, olha, as decisões das pessoas são racionais, elas sempre querem o melhor. Né? Sim. Mas eles fizeram uma experiência desse tipo, assim, olha, você quer ganhar R$1.000 no final do mês ou R$1.200 daqui a 60 dias? Né? Então todo mundo prefere o maior, né? 60 dias. Mas se você falar isso, ó, você quer R$1.000 agora ou R$1.200 no final do mês? A maior parte das pessoas querem R$1.000 agora, claro. Porque quando a recompensa está aqui na frente, ela fica mais importante do que uma recompensa maior no futuro. Né? Sobretudo na crise, né, professor? Pois é. Né? Mas vale um passarinho na mão do que dois voando. Exatamente. Né? Então, nós não somos racionais como queriam os economistas. Nós preferimos uma recompensa imediata do que alguma coisa que está longe no futuro. E o nosso sistema de cognição, como é que ele funciona? Ou os nossos sistemas de cognição. Os nossos sistemas, né? Muito bem lembrado. Pois é, eles funcionam exatamente dessa forma, por associação, por aprendizagem, né? E por diferentes formas de aprendizagem. Então, nós temos sistemas de cognição primitivos, inconscientes, como esses sistemas que nós acabamos de falar, e temos também um sistema deliberativo, que tem um modelo do mundo e que procura tomar decisões de uma forma em que todas as alternativas são pesadas e, eventualmente, você escolhe uma que você acha que é a melhor para aquele momento. E as ilusões cognitivas são bastante frequentes? Sim, elas acontecem a todo momento. Né? Da mesma forma que o cérebro está programado e nós temos, por exemplo, ilusões de ótica, né? Nós temos também ilusões cognitivas. Né? E aí o marketing também entra com uma frequência muito grande. Né? Uma das ilusões, por exemplo, é o chamado enquadramento, né? Que o marketing usa muito. Sabe? As pessoas acham que R$3,99 é muito mais barato que R$4. Sim. Né? E vejam que a diferença é pequena, mas ela se enquadra aí pelo 3 e não pelo 4 e prefere. Né? Uma outra ilusão muito comum é a chamada ancoragem, né? Que a gente se ancora num estímulo que foi dado e que às vezes você nem presta muita atenção. Também o supermercado põe lá, esse item
você pode levar só 4 itens. Imediatamente você começa a pensar em levar 4 itens ou algo próximo disso aí. Né? E isso é muito efetivo exatamente porque você não presta atenção, é uma coisa mais ou menos inconsciente. E o estresse, em que momento que ele ocorre? Mas isso nós vamos trabalhar no terceiro bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é neurociência, tomada de decisão e livre-arbítrio, né? Nós já deixamos no ar o tema desse bloco, que seria como explicar o estresse. Me refiro a ele porque é muito comum nos nossos tempos, com essas pressões todas, em função do trabalho, em função da crise, eventualmente até das crises existenciais, né? Como explicá-lo e como situá-lo exatamente no funcionamento do nosso cérebro. A explicação, de certa forma, você já deu, né? Quer dizer, cara, sem saber. Todas essas pressões do dia a dia acabam levando ao estresse, né? Que é um estado em que você tem que fazer alguma coisa, você se vê necessidade de fazer alguma coisa e muitas vezes você não sabe exatamente o que fazer, né? No ponto de vista da tomada de decisão, o estresse é um grande inimigo da tomada de decisão racional, porque quando nós tomamos uma decisão, para tomarmos uma decisão racional, nós precisamos realmente parar, mobilizar os nossos recursos cognitivos. Isso leva tempo, gasta mais recursos computacionais do cérebro, né? Então, é uma coisa que a gente só toma decisões desse tipo quando a gente está mais ou menos tranquilo. O estresse geralmente exige respostas mais rápidas. E aí o cérebro opta, vamos pelo automático, vamos fazer isso aí o mais rápido possível. E geralmente deixa de lado o raciocínio deliberativo, o raciocínio racional. Quando é que nós passamos do automático para o autocontrole, o conhecimento efetivamente consciente? Pois é, uma coisa extremamente importante é a atenção. Quando nós estamos prestando atenção no nosso comportamento, quando nós estamos prestando uma atenção efetiva no ambiente externo, geralmente nós somos capazes, então, de raciocinar e de ter tomadas de decisões mais racionais. E isso acontece cada vez mais também no nosso mundo, em que nós somos bombardeados por uma série de informações e passamos de uma informação para outra, para outra, para outra, e não prestando atenção no momento presente. É nesse momento que nós passamos a operar com um raciocínio lógico. Quando nós prestamos atenção, sim, quando nós focamos. O raciocínio lógico depende mais da cultura ou do funcionamento do cérebro, ou de ambos, professor? Eu diria que de ambos, né? Mas nós temos uma série de... Nessa sociedade tecnológica que nós vivemos, nós precisamos cada vez mais de usar o raciocínio lógico, de usar conhecimentos que vêm da ciência, né, que são culturais, né? Então, é preciso, sim, uma certa educação para a gente agir de uma maneira racional numa sociedade tecnológica como a gente vive. E o uso desses instrumentos eletrônicos cada vez mais cedo por parte das crianças e também por parte do adulto. Isso configura, digamos, uma nova configuração do cérebro, professor? Como é que isso rebate lá? Sim, a cultura, ela determina não só o funcionamento do cérebro, mas a própria estruturação do cérebro, né? Então, essas crianças estão tendo um cérebro estruturado de uma forma um pouco diferente, né? E elas interagem muito bem com isso aí, né? Só que é preciso educar essas crianças para que elas sejam capazes também desse raciocínio mais focado, né? E que não fique simplesmente nesse voo daqui para lá e daqui para lá que a gente observa tão frequentemente, né? Isso tem aumentado a inteligência e a racionalidade ou não necessariamente? Acho que não. Seguramente a racionalidade não, né? Exatamente por isso, porque a racionalidade ele exige mais atenção, mais foco. E o uso desses instrumentos eletrônicos acaba exatamente destreinando essa nossa capacidade de focar. Perfeito. Se nós operamos muito no automático, as decisões são tomadas dessa maneira, como explicar o livre-arbítrio?
Pois é, essa é uma grande questão que apareceu com mais nitidez nessa segunda metade do século XX, quando a neurociência começou a verificar o que acontecia no cérebro quando as pessoas tomavam decisões. E o que se verificou que quando a gente faz, por exemplo, um movimento, o cérebro já começou a programar esse movimento, às vezes 1 segundo antes, até mais. Né? Então, e de forma inconsciente. Então, quando a gente acha que está fazendo um movimento, o nosso cérebro já estava programando aquilo muito anteriormente. Então, o livre-arbítrio, como nós imaginamos o livre-arbítrio, ele não existe. Então, ele adivinha o que nós vamos fazer ou somos guiados por ele? Né? Nós somos guiados por uma série de sinais que nós encontramos no dia a dia. Nós repetimos comportamentos que foram aprendidos e que deram certo. Né? E nós observamos o nosso comportamento e achamos que nós estamos fazendo aquilo porque nós queríamos fazer. Mas é uma explicação dada a posteriori. Perfeito. Como pensar o ensino a partir exatamente dos conhecimentos auferidos pela neurociência? Pois é, a gente precisa então criar mecanismos para que as pessoas saibam que existem esses diferentes sistemas de decisão. A gente precisa, de certa forma, construir a racionalidade, dando mais informação para os nossos jovens, né, para que eles usem com mais propriedade essa capacidade racional e deliberativa que existe no nosso cérebro. Uma outra última curiosidade, professor, é exatamente como pensar a psicanálise a partir da neurociência, né? Porque pela sua explicação e pelo seu livro, o inconsciente se forma e opera de uma maneira bem diferente como exatamente a psicanálise tem explicado a formação do inconsciente. Sim, o inconsciente psicanalítico não tem nada a ver com o novo inconsciente, o inconsciente cognitivo. Né? O Freud, naturalmente, trabalhou numa época que nós não tínhamos os recursos que nós temos atualmente. Sim. Eu imagino que o Freud, se estivesse vivendo hoje, ele seria um neuropsicólogo e estaria defendendo um inconsciente completamente diferente. Mas o fato é que o inconsciente psicanalítico não encontra comprovação nos achados da neurociência. A neurociência vai derrogar a psicanálise? Eu acho que ela já derrubou há bastante tempo. Tempo. A psicanálise, as pessoas que não se deram conta ainda. Sim, principalmente no Brasil. Né? A psicanálise ainda tem um espaço muito grande no Brasil. Mas em outros países a psicanálise ela tem mais uma importância histórica. Perfeito. Né? Professor, qual o próximo projeto? Nós estamos lançando o livro, o último livro. Quais os próximos? Qual o próximo? Pois é, eu estou trabalhando agora num projeto de um livro sobre a autorregulação e equilíbrio emocional. Exatamente para mostrar para as pessoas como é que nós podemos utilizar melhor essa nossa capacidade de conscientemente tomar decisões e regular a nossa própria vida. Não ficar tanto no piloto automático e tomando decisões impulsivas. Ok. Professor, muito obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Meus cumprimentos pelo livro, muito bem escrito e muito inteligível, inclusive para os leigos que não têm formação em neurociência. E a você, telespectador, trouxemos uma reflexão importante sobre uma ciência e sobre pesquisas que estão sendo feitas pela neurociência e no campo do cérebro, que são extremamente importantes para a nossa vida, a nossa saúde mental e para a vida em geral e, sobretudo, também o ensino. E a você, telespectador, que sempre nos prestigia, nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.